cordão de prata é trino. O Sutratman é trino. O cordão de prata não é só o terceiro aspecto. Tanto que o cordão de prata ancora em 3 pontos, na pineal, entre as omoplatas e na base da coluna vertebral. E o Sutratma, o cordão de prata, é trino. São 3 fios que saem da alma na direção destes pontos. De qualquer forma, o primeiro aspecto é esta certeza do sentido. E isso transforma-se no indivíduo místico em fé. E naquilo que se pode chamar um operador planetário, transforma-se em solidez. Aquilo que é fé para o místico é uma espécie de aura luminosa sólida no ocultista. Porque a fé é reflexa, é lunar, é prateada. Mas a solidez a que eu me refiro não é reflexa, nem lunar, nem prateada. É dourada e é direta. E essa é a diferença entre o estado místico, que sente que há um propósito e um pai, e reflete, isso é refletido no corpo astral e cognitivamente, como fé, que é uma expressão que para algumas pessoas é inaceitável. Há pessoas que assim que se fala em fé, pronto, levantam-se e vão-se embora. Mas num operador planetário não se fala em fé. Ele simplesmente tem uma aura sólida, dourada, sólida, estável, que não oscila. Porquê? Porque o seu campo está em ressonância com a existência das existências. Então quando as pessoas perguntam o que é o primeiro raio? O primeiro raio é a existência das existências. É o existe. É o Pai. É a força condutora do universo. É o propósito e, portanto, a intenção infinita. Se isto não é sólido o suficiente, é melhor o indivíduo não enfrentar uma porta iniciática. É melhor o indivíduo dizer assim, ok, isto é interessante. Vou pensar nisto daqui a 7 anos. Pode-se. Não pode ser forçado, mas o indivíduo pode ser levado a uma porta e recusar para um ciclo daí a 3 anos e meio ou daí a 7 anos, normalmente. Não é compulsivo. Aliás, é frequente, o universo apresenta-nos uma porta iniciática, tu sentes aquilo e depois leva-te a fazer um percurso durante uns anos até voltares a estar perante essa porta. E o segundo raio é elegível para nós como este gosto que o universo e a vida têm, que o universo tem de fazer pontos. E, portanto, de eliminar impasses, de eliminar incomunicações. Agora vejam que, na minha percepção, uma das grandes manobras das forças involutivas é a incomunicação. O mal-entendido. A insuficiência no emissor e a insuficiência no receptor. Ou seja, a exploração da deficiência da linguagem. A exploração da deficiência da comunicação. As forças involutivas exploram ao limite a deficiência da comunicação. Se vão reparar, quando vocês têm 5 ou 6 corujas a falar gralhas, a falar numa pastelaria, eu não sei se estou a falar só de pessoas de sexo feminino, porque há gralhas que não são de sexo feminino. Mas quando vocês têm assim 5 ou 6 viúvas a falar numa pastelaria, elas estão a falar fundamentalmente não de factos concretos, mas de incomunicações, mal-entendidos, desfazamentos linguísticos, desfazamentos conceptuais, desfazamentos de ideias.
chama-se, em termos menos sofisticados, diz que disse. Diz que disse. Diz que disse. E tu ficas neste nível assim, o que é isto? Os desfazamentos de comunicação. Isto é muito importante porque é microscópico. Ela disse o quê? Disse isto, mas o que é que ela queria dizer com isto? Só pode querer dizer aquilo. Pronto, já está. E ela disse isto, mas o que ela queria dizer no fundo era aquilo. Pronto, já está. Mas que ela ao dizer isso não estava a dizer aquilo em função do que tinha dito antes por causa daquilo que foi dito mais tarde. Este mundo da gralha, vive da deficiência do emissor, da deficiência do receptor e da deficiência da comunicação. Eu peço desculpa, parece que estamos a falar de uma coisa assim intelectual a Humberto Eco, mas não, nós estamos a falar de ocultismo prático. O segundo raio empobrece num mundo de comunicações de má qualidade. E eu quase que diria que a obsessão pela comunicação do nosso tempo deveria ser transformada na vocação para a comunicação impecável, em vez da obsessão pela comunicação histérica, ou histriónica, ou sem fim. Sem fim não é o mesmo que infinito. Porque sem fim é uma quantidade. E infinito, de alguma forma, é indeterminado. Tem a ver com uma qualidade. Fixem-se nisto. O universo quer e vai fazer. O universo protege, permeia e ama a comunicação. E o universo gera entendimento através de mentes que são descendentes de outras mentes, que são descendentes de outras mentes, até à mente das mentes, que é a luz eterna. Então, quando se pergunta assim, o que é a Trindade? Nós sabemos que por trás da Trindade existe a unidade. O Uno. Diferente do Um. O Um é o Pai. Mas o que está por trás do 1, do 2 e do 3 não é o 1. É o Uno. O Pai é o 1, o Filho é o 2, a Mãe é o 3. Mas por trás disto está o Uno. E esse Uno, esse mistério não diferenciado, o Ein Sof Aur, dos cabalistas, esse ante-mistério, o primeiro movimento disso é o Pai. O Pai é o infinito a ganhar, é o infinito querendo dar-se a conhecer. Porquê é que o infinito se quer dar a conhecer? Esta pergunta é tão idiota, no fundo, porque faz parte das limitações conceptuais da minha época. Faz parte das limitações deste pensamento, faz parte das limitações desta coisa. Porque lá no fundo, quando tu sobes a montanha ao fim de 15 dias a comer raízes e a apanhar frio, tens aquele... Não é preciso comer raízes e apanhar frio. Tens aquele flash final. Não é o infinito que se quer dar a conhecer. Nem deixa de se querer dar a conhecer. Isto tudo está a acontecer dentro. Para. É um processo. Não há dois. Não há o que se quer dar a conhecer e o que quer conhecer. E é por isso que depois estas perguntas desaparecem. Estas questões desaparecem porque, à medida que vais a caminho da unidade, estas polaridades, o conhecedor, o conhecido, o conhecedor, a linguagem, o emissor, isto vai tudo desaparecendo. Mas o Pai, para nós, que não estamos lá, é o infinito dando-se a conhecer. E Ele é a existência das existências. Isto é, a existência das coisas é porque Ele é. Deus não precisa de nenhuma prova de que existe, simplesmente porque o existe, existe. E o existe é a existência, o ser puro, ontologicamente. É a única realidade que não precisa de provas. Vocês já repararam que não precisam de provas para a existência? As coisas existem. Não é preciso, não há dúvida que as coisas existem.
Se é só um holodeck holográfico, se estamos a viver dentro de uma matriz, está bem, mas o problema mantém-se. A matriz existe e aquilo que está por trás da matriz existe e o que está por trás da matriz existe. Portanto, em última análise, a existência não está. A existência pura é dos poucos assuntos que ninguém discute. E isso é Deus. Por isso é que não é preciso provar a existência de Deus, de certa forma, porque a existência já demonstra a existência de Deus. Agora, o Divino Pai é a existência das existências e o Filho, o amor, é a palavra. Portanto, é a comunicação das comunicações. É a ponte das pontes. É a comunicação perfeita. Sabes, se nós dissermos o amor é a comunicação perfeita, fica logo claro. Não sei se vocês já tinham visto o Filho como perfeita comunicação. Que Cristo está entre nós quando nós comunicamos perfeitamente. O nosso coração não tem época, mas a nossa linguagem tem época. Por isso é que o coração tem que vir ao encontro da mente e o coração tem que vir ao encontro da linguagem. Porque a nossa linguagem tem época. Repara, eu estou a falar mais ou menos ao século XXI. Quer dizer, acho eu. É uma mania. Se estivéssemos na Renascença, as palavras saíam de uma maneira diferente. Se estivéssemos na Idade Média, estávamos aqui com um português mais arcaico. E se estivéssemos na Grécia Antiga ou com os fenícios, a construção das frases é diferente. E o entendimento é diferente. A linguagem, as palavras, as ciências da comunicação, o mistério de fazer pontes, tem épocas, tem datas, tem evolução, anda para trás e para a frente. Há momentos em que há um otimismo cultural tão grande que nasce uma civilização. E há momentos em que, por mais cultura que exista, está tudo deprimido. Deprimido? Ou seja, a linguagem e as pontes têm época, mas o coração, esta zona, meu irmão, não tem época. Não há corações novos e corações velhos. Não há amar arcaico e amar moderno. Não há amar ancestral e amar do futuro. Esse raio, essa realidade, é sempre o que é em todas as épocas. E em todos os lugares. Vocês sentem que a linguagem está debaixo do espaço-tempo, mas o amor não? Por isso é que para uma boa comunicação, o amor tem que vir ao encontro da comunicação. E isso nós chamamos empatia. A empatia é esta coisa deliciosa de a minha linguagem não está muito ajustada com a tua e a tua não está muito ajustada com a minha. Porque eu digo fado e tu percebes destino. Eu digo alma e tu percebes ser psíquico. E eu estou a falar de... Sabes, a linguagem ainda está no processo de ajuste. Como duas entidades orgânicas a começarem a conhecer-se. A linguagem ainda está no processo de ajuste. E claro, nesse momento, as forças evolutivas andam à volta dos dialogantes como predadores, como piranhas, como tubarões negros. Não há tubarões negros. Esta foi inventei. Andam ali à volta. Porquê? Porque as forças evolutivas adoram as deficiências de linguagem. Porque com uma deficiência de linguagem cria uma descompensação entre dois seres. Um julga que está a ser julgado e o outro julga que não está a julgando. Entretanto, quem está verdadeiramente a julgar, o juiz, são as forças evolutivas. E as linguagens vão se desfazendo. E o que é que tu queres dizer com isso? Mas é que eu não te queria magoar. Mas porquê é que fizeste assim? E porquê é que disseste isso assim? E porquê é que puseste essa intenção assim? E porquê é que, pronto, a linguagem está a falhar? E está a ficar carregada de energia psíquica. E está a ficar carregada de energia emocional, perdão. E está a ficar carregada de peso. E está a ficar arrastada e molhada. Sabes quando tu molhas um cobertor e aquilo fica pesado? Sabes, a linguagem começa a ficar pesada, as pessoas começam a ficar exasperadas, querem comunicar e não conseguem. Entre elas instalou-se uma coisa negra, que é esse buraco, esse colapso do amor, que é a incomunicação. Só depois da incomunicação é que vem o ódio. Não há ódio
sem contexto. E o grande contexto do ódio é a incomunicação ou o mal-entendido. Se vocês retirarem os mal-entendidos do mundo, retiram o ódio. Já pensaram nisso? O ódio nasce da incomunicação. É claro que há outros ódios. Há ódios raciais, há pessoas que não gostam da forma como da cor da pele da outra. Há ódios sexistas, há machismos, há feminismos, há incompletudes, há ódios interraciais, há ódios de classes, há incomunicações sociais, há incomunicações entre as classes muito baixas e as classes muito altas, que é uma coisa que sempre para mim era um exercício absoluto de surrealismo. Mas sintam isto. Todas as incomunicações, mesmo as raciais, mesmo as de classes, mesmo as financeiras, mesmo as comportamentais, estão baseadas em deficiência entre emissor, receptor e comunicação. Eu estou aqui a tentar dizer que Cristo vem para curar a palavra dos homens. É o oposto da Torre de Babel. Então tu tens o primeiro raio como a existência das existências. O segundo raio como a palavra ou a comunicação das comunicações. Só que nós ligamos a palavra à laringe, ao asna e à mente. E aqui nós estamos a falar do segundo raio como exatamente esta vibração magnética que se liberta entre dois centros na testa, que depois é complementada pela boa vontade e só depois se transforma em linguagem, em palavras. Qual é a história do ato de falar? Qual é a tendência do ato de falar no cotidiano? Tu dizes as coisas, a seguir sentes uma coisa na testa e uma no coração. Não é assim? O indivíduo distraído primeiro fala e depois pensa. E primeiro fala e depois sente. E quando vai sentir, o dano já está feito. É como se esta coisa vociferante de falar e só depois sentir tivesse condicionado a nossa espécie. Agora inverte. O que o segundo raio faz em nós já vimos que o primeiro raio cria uma solidez quase de diamante no campo de um operador. No indivíduo lunar, quer dizer, no indivíduo tem uma espiritualidade exotérica reflexa. O que quer dizer com reflexa? Refletida nas santidades. Refletida em coisas exteriores a ele. E transforma-se em fé. Eu tenho fé que Sai Baba vai curar a minha filha. Depois logo se vê. Eu tenho fé que Santo António vai-me trazer uma namorada. Não consigo ser mais popular, mas Santo António há de me trazer... É Santo António? É Santo António. Eu tenho fé que Santo António vai-me trazer uma namorada. Eu tenho fé que as pessoas isto. Eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé naquilo. Fé. Isso é lunar, é místico. Depois tens a solidez áurea do indivíduo que sabe que Deus é. São de reparar que o reboot do sistema espiritual esotérico, o Ctrl-Alt-Del, não pode ser feito por nenhum outro raio senão pelo primeiro raio. Em caso de emergência, primeiro raio. Como é que tu fazes o reboot de todo o teu sistema? Como é que tu reinicializas o sistema? Quieto. Como é que é aquela frase evangélica? Entra no teu quarto, senta-te em silêncio, sozinho, e sabe que eu sou. Isto não é terceiro raio, nem quinto, nem sétimo, é primeiro. O reboot faz-se assim, tu sentas-te e pedes um reboot. Eu quero reinicializar o meu sistema espiritual, psicológico e esotérico. Isto é um bocado forte. E tu ficas ali quieto até que o teu primeiro raio, que é a expressão do primeiro raio cósmico, é a expressão, vem ao teu encontro e diz assim, tá, eu sou. E tu podes repousar no tótem ígneo, lumínico, cristalino do primeiro raio.
de Deus em ti. Isto não é fé. Digamos, a fé é uma palavra que pode ser interpretada de muitas formas. Mas a fé sempre implica uma distância. A fé sempre implica uma esperança. A fé sempre implica, a menos que nós possamos definir fé como a atividade do quinto plano e do quarto plano sobre o terceiro. Sobre a mente e sobre... Aí é uma definição oculta de fé. Mas tu tens muitas pessoas que têm fé, mas não têm isto que nós estamos a falar. Que é a solidez daquele que sabe que o divino é. A solidez. É uma coisa um bocado a tirar para o titânio. E portanto não se fala de... Não interessa. Então, o primeiro raio é isto. A existência das existências. O indivíduo sente a existência das existências. E isto faz um reboot instantâneo. A partir daí vem o segundo. Depois vem o terceiro. Depois vem o quarto, o quinto. Todos os raios se organizam a seguir. Se o indivíduo está confuso, reinicializas no primeiro e todos os outros raios se organizam a seguir. O segundo raio promove primeiro a abertura entre dois asna, depois a abertura do coração e só depois a comunicação. Quer dizer, quando nós dizemos que o universo está a aprender a fazer comunicações, está a aprender a fazer pontes, está a aprender a aumentar a coesão magnética, aprender implica primeiro gerar abertura de consciência para com outra pessoa. Depois uma abertura de coração para com outra pessoa. E só depois, olá. Então, quando tu querias dizer alce ou querias dizer gazela? Querias dizer laranja ou salmão? Depois vem a comunicação. Mas o habitat é um habitat psíquico de boa vontade e de amor. E nesse sentido, o segundo raio é a palavra da palavra. E o terceiro raio é esta luz. Nós vimos que o primeiro raio é o infinito a tentar revelar-se. O segundo raio é o seu prolongamento onde ele tem de chegar. Quer dizer, o divino chega pelo segundo raio. E o terceiro raio é a luz eterna, que é todo o conhecimento, toda a intelecção. Sobretudo todo o conhecimento, toda a sabedoria e conhecimento. Só que se vocês imaginam toda a sabedoria e conhecimento, colapsa os conceitos. Porque é toda. Vocês reparam que os conceitos só têm validade sob um pano de fundo relativo, contextual? Tira o contexto, o que é que estão lá a fazer os conceitos? É esse espasmo da luz cósmica total que nós chamamos lux eterna. Conhecimento e sabedoria não relativos, não contextuais e não conceptual. Não sei se isto faz sentido. Se vocês pensarem no I Ching, nós temos estes 68 hexagramas que começam no Yang, 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 Yang. São 6, não é? Depois Yin, 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 Yin. E depois várias combinações de Yin, Yang, Yin, Yang, que formam os 64 hexagramas do I Ching. Todos eles estão em referência uns aos outros. São sempre alternâncias uns em relação aos outros. Isto faz sentido? Eles estão ligados uns aos outros. Como as peças de Lego são feitas umas para as outras. Se tu pegares numa peça de Lego e mudares de contexto, por exemplo, podes pôr uma peça de Lego no congelador. Não é? E a tua avó vai lá para tirar as sardinhas e está lá uma peça de Lego amarela. O que é que a avó vai dizer? Oh Tiago, o que é que está uma peça de Lego a fazer no congelador? É isso que acontece quando os conceitos são completamente retirados da sua base funcional e são colocados em sítios outros. E outros ainda. Há aparelhos, há bisturis que só servem dentro Há facas e tesouras estranhas que só servem dentro do bloco cirúrgico.
E o que se passa com a mente relativa do ser humano e depois com a mente planetária, é que tudo isto produz muitos mundos conceptuais na filosofia, nas artes e na política e no dia a dia que dependem ansiosamente, totalmente, hermeticamente de um contexto. Assim como os legos dependem do contexto, que é o contexto do brinquedo de criança. E se me permitem, aqueles pinos, os cilindros superiores numa peça de Lego encaixam perfeitamente na base de outras peças de Lego. São feitos uns para os outros. E se querem saber, a filosofia toda é feita de peças de Lego em que umas peças são feitas umas para as outras. E a política toda, e o marxismo todo, e a história toda, tudo isto é feito de peças que foram feitas umas para as outras. Mas não a luz eterna. A luz eterna é inteligência infinita sem contexto. A menos que eu queira dizer que o infinito é o contexto da mãe. Sentem o que é a luz? O que é o Espírito Santo? O que é que ele faz ao intelecto? Purifica-o totalmente. Limpa-te. A mente cósmica é uma dádiva da luz eterna. A mente deste planeta é uma dádiva da mente cósmica. E a nossa mente é uma dádiva da mente deste planeta. Isto significa que a nossa mente está a procurar unir-se à luz eterna através da mente planetária e através da mente cósmica. Não. Já é uma diferenciação do Uno. O Uno, quando se diferencia, diferencia-se em existência das existências, palavra da palavra e entendimento dos entendimentos. Ou inteligência das inteligências. Parece que estamos numa gruta gnóstica na antiga Grécia. Eu vou repetir. O Uno, quando se diferencia, quando escapa a si próprio, ele diferencia-se em existência das existências, que gera a solidez do iniciado. Palavra das palavras, ou amor, que gera o magnetismo do iniciado. Tu és magnético, antes de mais nada, pela qualidade e pela abertura do teu coração no ato de comunicação. Depois esse ato de comunicação pode ser um ato sexual, que é uma forma de comunicação. Pode ser um ato filantrópico. Pode ser pedagogia. Pode ser um ato artístico. Pode ser dança. Pode ser o que for. Viver é comunicar. Isto faz sentido. Portanto, na história da comunicação tu tens gigantes, como por exemplo o Charles Chaplin. Para que eu estou? A existência das existências que gera esse campo sólido. A comunicação das comunicações, portanto, o poder da palavra pura, a palavra pura é sempre amor. Que gera o magnetismo de um iniciado e a inteligência pura, ou a inteligência das inteligências, a mente infinita, a luz eterna. Não vejam isto como distante. Isto não é distante. Tu não... Pensa assim, gaivota, pedra, a minha mãe, o meu salário, a minha saúde, o que é que eu vou fazer amanhã? E estas coisas ou estão a ser integradas ao entendimento sólido da Trindade em nós, ou estão em conflito com a Trindade em nós. Não sei se me faço entender. Ou estão em processo de aprendizagem. Mas querem saber, a Trindade é o referencial absoluto que Deus nos deu para o compreendermos. Não há outro. Se nós dissermos, não, mas é Allah. Mas Allah é referente ao que está além da Trindade, é o Uno. Por isso é que não há conflito entre Trindade e unicidade islâmica, porque o Islão refere-se ao Uno, em Allah, e os Ocidentes referem-se à diferenciação do Uno.
Então, uma consciência sem contexto, um entendimento e uma inteligência que não precisa de nenhum outro conceito para fazer sentido. Viste a minha frase? Para fazer sentido. Sentido depende de eu ter dito fazer. E sentido e fazer dependem de eu ter dito para. Há ou não há uma sequência? E as palavras, ou os conceitos, ou os adjetivos e os substantivos não estão todos ligados entre si para fazer sentido. É como o que eu disse há bocadinho, as peças de Lego. Agora tenta conceber. Buda tem muito a ver com isto, com a iluminação da mente. Tenta conceber um entendimento e uma inteligência que não precisa de segundo conceito. Nem de terceiro. Nem de um conjunto de conceitos. Só tem um conceito. E para lhe chamar conceito já estamos aí muito longe. E que conceito é esse? Nenhum. É a lux eterna. Vocês não estão à espera que a mãe tenha uma túnica entre vestida de azul e... Sentem isto. Se tu fores lá com o intelecto, vais tentar apagar todos os contextos até ficar branco. Não é assim. Fica quieta e sente que a nossa mente é neta e bisneta de uma luz, que é a luz eterna, que sustenta a criação toda. Vou dizer isto de outra forma. Tens um filme que é projetado numa tela. O filme é em celulose, 35mm, que é projetado numa tela. A tela é a tua mente. Os raios de luz que projetam, os raios de luz já colorida, que projetam a imagem na tela, é a mente planetária. O filme, cheio de arquétipos, é a mente cósmica. E aí o Cristo cósmico já entra, Cristo e Sofia. O filme cheio de arquétipos é a mente cósmica. Agora, o poder de luz para projetar isso tudo é uma lâmpada quentíssima que está por trás. Sabes quantos filmes é que estão na lâmpada? Quantos filmes é que estão na lâmpada? Ou nenhum. Isso é a lux eterna. E essa lux eterna é totalmente una com a vocação cósmica para a comunicação perfeita. E estes dois, a luz eterna e a vocação do amor, são unos com a intenção divina. Não há... Quando um se move, os outros já se tinham movido antes e antes, pelo contrário, não completamente ou inversamente. Não disse nada. Mas sentem. E a inteligência das inteligências, ou entendimento do entendimento. Há uma expressão mística muito antiga que é fui levado ao perfeito entendimento. É uma expressão evangélica. Agora é assim, nós vimos de uma cultura que é feita depois da educação. O que é que isto quer dizer? Nós educamos as pessoas, os jovens, as crianças, para depois elas se integrarem na sociedade. E o que é descrito de uma maneira geral? É uma... o que é estimulado é a ação interventiva. As pessoas são estimuladas profundamente a fazer acontecer. Mas quando chegamos à Trindade, o único acesso à Trindade é aquilo que a espiritualidade profunda chama contemplação. Tu podes convidar a que a Trindade se revele a ti. Não existe nenhuma montanha para escalar, não há equipamento, não é uma aventura espiológica, não é uma aquisição, não é uma... O indivíduo abre-se e diz assim, eu quero contemplar a Trindade. Eu ouvi falar da existência da existência. Existência da existência que se traduz na frase I am that
I am. Eu sou aquele que é. Primeiro raio. E ouvi falar de que existe uma vocação, que o universo está em busca da palavra perfeita, da comunicação perfeita, do amor perfeito. O que é o amor perfeito? Além da união implícita, é uma comunicação final, de alta qualidade, é uma comunhão que anula os mal-entendidos. Então eu quero contemplar essa comunicação perfeita. Eu quero compreender porque é que o universo não gosta da incomunicação, da cera nos terminais elétricos, daquilo que é massa e que não deixa passar a corrente. Porque comunicar é passar a corrente. E depois eu posso dizer, e eu quero compreender isto da lux eterna, do Espírito Santo, de um entendimento, de uma luz que é entendimento e que não é conceptual, nem é relativo. Não quer dizer que não se adapte relativamente a cada momento no espaço e no tempo, mas não é conceptual e não é relativo. Depois de um iniciado se centrar na sua própria... Sabes uma coisa? A tua mónada tem o primeiro raio, o segundo raio e o terceiro raio na máxima potência e qualidade que eu posso receber como ser cósmico. A mónada contém os 3 raios. E depois de um iniciado se centrar nesse triângulo, então, depois de um ser se centrar nesse triângulo, e isso é um processo de contemplação, em que ele tem a existência da existência. Podemos pôr aqui Yod, He, Val, que é assim, He. A existência... Não. Peço desculpa. Depois dele se centrar no primeiro raio, que é o ponto. Depois dele se centrar no segundo raio, que é o arco, cuja pedra angular é o amor. E depois dele se centrar no terceiro raio, que é essa luz eterna, que vem do perfeito entendimento de todas as coisas em Deus. Isto é uma linguagem bem mística. Do perfeito entendimento de todas as coisas em Deus e não do imperfeito entendimento das coisas no homem. Ou do imperfeito entendimento das coisas na linguagem. Ou do imperfeito entendimento das coisas numa linguagem que está no espaço e no tempo. Mas o perfeito entendimento das coisas como elas são em Deus. Uma super objetividade, se quiserem. Depois do indivíduo se centrar na existência da existência, no amor e nisso, então ele está retificado. Está curado. E a partir daqui ele pode começar uma comunhão com o seu ser interno. E a partir da comunhão com o seu ser interno, então a hierarquia pode trabalhar com ele com segurança. Porque ele tem a ligação ao Pai como contemplação profunda realizada. Isto que nós estamos a fazer hoje aqui é aquilo que se poderia chamar escola de contemplativos. Não tem a ver com os governantes, não tem a ver com os seres de espelho, não tem a ver com os curadores, não tem a ver com os sacerdotes, não tem a ver com as sacerdotisas, não tem a ver com uma série de linhagens espirituais, com os guerreiros. Tem a ver com os contemplativos, com a capacidade do indivíduo contemplar a Trindade dentro dele. Mas uma coisa é certa, se um ser contempla a Trindade dentro dele, o seu campo torna-se trinitizado. É assim, eu tenho aqui, nós temos que ter cuidado aqui, porque assim, estas coisas não têm que ser esmagadoras ou de tal forma imensas
que me desconectam da minha persona social. Não têm que ser uma ameaça aos meus planos de realização pessoal. Não têm que ser, sei lá, potencialmente patológicas, porque são muito abstratas, ou porque parecem ser muito abstratas. Estas coisas da Trindade, estas coisas da Trindade, têm de ser só, precisam de ser só preservadas no coração e dentro de nós como um tesouro. Porque se eu compreendo estes três polos do infinito, se eu os sinto, se eu começo a... Sabes, quando eu estou com uma pessoa a dizer assim, mas eu quero comunicar. Porque comunicar é amar. E quando eu começo a ver as discussões que as forças evolutivas geram entre nações, as discussões que as forças evolutivas geram dentro de uma instituição pública, os desentendimentos massivos que as forças evolutivas geram entre indivíduos que no fundo têm tudo a ver um com o outro, a pobreza conceptual, mas não se trata, repara, tu podes sair da faculdade e ter uma enorme pobreza conceptual, isto não tem nada a ver com a formação académica. A pobreza conceptual, a pobreza comportamental, a pobreza no ato de comunicar e, sobretudo, eu vou-vos dar, eu vou passar aqui um ponto que tem muito a ver com o clique em que tu sabes que estás num processo iniciático. No outro dia nós dissemos que uma das características da terceira iniciação é a rigorosa, progressivamente rigorosa. Tu não começas pelo fim. A rigorosa utilização do espaço. Perdão, do tempo. Um aspecto que indica que a energia divina já está a circular em ti é uma enorme suspeita que tu tens para com os teus mecanismos críticos. Isto é, tu tens um mecanismo crítico que te permite separar para ver melhor. Mas cada vez que tu estás a separar para ver, já acende o alarme. Tim, 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 está na altura de unir. Então é como se o indivíduo, peço desculpa pela expressão, andasse um pouco a fazer amor com toda a gente, pelo mundo todo, com as árvores, com as plantas. Porquê? Porque fazer amor, num sentido mais, é comunicar. É não estar só. É sair do iceberg. Sabes aqueles icebergs que têm um barco viking lá dentro? E o mais dramático é que estão lá os esqueletos todos, os vikings todos congelados. O indivíduo sair do iceberg. Sim, há pedaços de gelos com mamutes. É o indivíduo sair do iceberg, onde está lá como um fóssil, e pôr o barco na água quente. Comunicar é esse processo. Se o indivíduo contempla a Trindade, olhem que antigamente, na Idade Média, havia mulheres que se retiravam de tudo para ficarem quietas uma vida assim, perante a Trindade. E nós sabemos que as doutrinas e os dogmas que eram passados, e um dogma, no fundo, é uma tentativa de traduzir em linguagem o absoluto. Por isso é que eu tenho muito respeito pelos dogmas. Desde que não nos imponham, eu tenho respeito por eles. São uma tentativa de traduzir em linguagem o absoluto. E ficavam uma vida inteira, depois daquela fase inicial dogmática, doutrinal, depois eram deixadas sozinhas. Depois ficavam uma vida inteira ali, só a contemplar a Trindade. E nós podemos dizer, isso parece uma coisa religiosa, mística. Isto eu não sei o que é, porque se um dos aspectos da contemplação da Trindade é a anulação de todos os conceitos, como é que isto pode ser espiritual? Espiritual é um conceito? Místico é outro, que pressupõe um certo comportamento ou outro, mas a partir do momento em que tu começas a mergulhar na luz eterna, a luz eterna trabalha através de ti.
De onde que se o indivíduo consegue equilibrar-se nestes três polos, centrar-se neste triângulo, ele tem aquela potência de primeiro raio que não vacila. Não vacila perante os desafios da vida, ou não vacila perante as perplexidades dos acidentes da existência, que o indivíduo fica assim, como é que isto é possível? Aí ele vacila e até pode ficar doente. Não, ele não vacila na confiança massiva e final, no otimismo cósmico profundo em relação ao Pai. As pessoas até podem dizer, aquela pessoa tem muita fé. Não tem fé nenhuma, aquilo é outro estado. A fé é como vidro. Até podem ser cristais Swarovski. A fé é como vidro. Agora, isto que eu estou a falar é diamante. O primeiro raio já era diamante no nosso campo vibratório. Porque o indivíduo sente a invariância do Pai. O que não quer dizer que não haja humor. Mas é melhor haver humor num contexto de solidez transcendental do que andar a tentar criar gotinhas de solidez transcendental num contexto de humor e de relatividade. Não sei se me faço entender. Então tu tens esta união com o primeiro raio, que te dá essa solidez, e depois tens esta graça, esta coisa de cisne, esta coisa que é ao mesmo tempo orgânica e sofisticada, que é o amor. Que é esta vontade de comunicar e esta abertura para a comunicação. E, portanto, a capacidade de incluir o outro em si sem se magoar com isso. Porque tu podes incluir o outro em ti e magoar-te. Mas isso não é comunicação. Isso é invasão, promiscuidade, permeabilidade psíquica, permeabilidade mediúnica, fragilidade mediúnica, desestruturação do plexo solar. Não é isso que nós estamos a falar. É conseguir trazer o outro para dentro de ti, pelo ato de comunicação, pela qualidade da comunicação, e o asna está aberto. Portanto, tu telepaticamente estás sempre em amor. E finalmente, se tu olhares para a imensa necessidade que há de luz neste mundo, há necessidade de invariabilidade? Há. Daquilo que se chama psicologicamente integridade. Primeiro raio. Há necessidade de magnetismo, de amor, portanto, de pontes de comunicação de alta qualidade, óbvio. O que mais existe são desertos em que ninguém consegue comunicar. E toda a gente com 2 telemóveis no bolso, ou 3, mas ninguém está a comunicar nada. Portanto, esse é um ponto. E agora vem o terceiro aspecto. É que a Mãe Divina é luz. A Mãe Divina, a Lux Eterna, gera a Mãe Cósmica. Os físicos estão a chegar lá. Quando se fala de campo quântico, está-se a falar de um horizonte a partir do qual o comportamento da substância já não é nem matéria, nem onda, nem partícula, nem não se sabe o que é. Comporta-se de 4 maneiras diferentes ou de 3 maneiras diferentes ao mesmo tempo. Obviamente que a substância ali já se está a tornar mais mente que sólida. É o horizonte quântico é onde a matéria cósmica está a transformar-se em mente e partícula. Porque quando é onda, é mente. Quando é partícula, já está do lado da criação. Sente o que quer dizer? E o princípio de indeterminação de Heisenberg tinha a ver com isso. Não é possível medir a onda e saber onde está a partícula ao mesmo tempo. Ou é mental, ou é sólido. E o que os físicos observavam é que a matéria, a substância, está constantemente lá no nível atómico quântico, no horizonte. O que é o horizonte quântico? O campo quântico? É um horizonte de medida. É sempre nós, somos nós. É um horizonte, porque quem mede somos nós. É um horizonte de medida a partir do qual
Um átomo, ou melhor, uma partícula atómica, tão depressa é coisa mesurável como é uma onda e está importante em vários sítios ao mesmo tempo. Ora, para algo estar em vários sítios prolongadamente estendido ao mesmo tempo, não pode ser uma partícula material. É mente. É uma onda mental. Portanto, todo o universo está sempre a oscilar entre objetividade material e mente. O universo está sempre a transformar-se em mente e objeto, mente e objeto, mente e objeto, mente e objeto. A uma velocidade altíssima. Quando se comporta como onda, estás no mundo da mente, da mãe divina. Quando aparece como uma pipoca do lado de cá do campo quântico, como um objeto em que tu podes dizer está na coordenada XYZ à esquerda, e portanto tens localização espacial, tens massa, tens solidez, nesse momento é objeto. Digamos, é a mãe divina a dizer às partículas, vá, agora vai brincar, agora volta para aqui. Constantemente o universo é transformado em mente e transformado em coisa. E coisa é o quê? Se calhar é só outro estado da mente da mãe divina. A uma velocidade altíssima. Isso tem um horizonte, que é o horizonte entre... Sim, é uma fronteira entre comportamento atómico e comportamento quântico. Da mesma forma que se vocês puserem um lápis dentro d'água, ele, para o nosso olhar, sofre uma mudança. Quer dizer, fica torto, não é? Mas ele não está torto. E o horizonte quântico é a mesma coisa. As partículas, a partir daquele nível, se nós tentarmos medir, já não conseguimos. Tornam-se ondas. Se tornam ondas, são emissões de rádio. São ondas. Uma onda não é uma partícula. É uma coisa que se prolonga e não se sabe onde está porque está em vários sítios ao mesmo tempo, porque é uma onda. Uma onda é uma abstração matemática. Uma partícula é algo que está localizado no tempo e no espaço. A divisão entre partícula localizada no tempo e no espaço. Sabem com quem é que está a acontecer neste momento? Contigo. Porque falar desta maneira parece que está a acontecer algures num laboratório em Geneve. Não, está a acontecer contigo neste momento, com cada órgão teu. Está a acontecer com os teus rins. É melhor é mesmo com os rins. Ou seja, o que acontece é que quando está do lado de cá do horizonte pode ser medido e está localizado no espaço. Quando está do lado do horizonte transformou-se em onda. Não pode ser medido e não se pode ser localizado no espaço. Só que parece que a matéria está sempre a fazer esta coisa. Entre os dois pontos do horizonte. Acima do horizonte, abaixo do horizonte. Está sempre a oscilar. Ela está a transformar-se em matéria, não matéria, matéria, não matéria. O tempo todo. E isso tem a ver com a Mãe Divina. É a mente cósmica brincando com a energia. Criando-nos. Nós não fomos criados, nós estamos a ser recriados a cada segundo. Por isso é que milagres são possíveis, é porque Deus pode te recriar agora. Já, instantaneamente. A medicina estuda as sequências, mas Deus não tem nada a ver com sequências. Deus recria-te já. Se Ele quiser. Então a terceira vocação, a terceira parte deste processo, é quando a tua mente entra em comunhão, até um certo ponto, com a mente planetária. Quando tu entras em comunhão com a mente planetária e com a nosfera, é a mesma coisa. Mente planetária, nosfera. A luz que entra na mente é imensa. Não há preconceito que se agarra à mente. Uma coisa aberrante é vista como aberrante. Não é discutida. Isso para mim é um bocado aberrante. Mas porque eu não sei, a minha mente está a ver isso dessa maneira. E o que não é aberrante e que é ajustável, a tua mente iluminada ajusta. Por exemplo, as democracias parlamentares monárquicas são ajustáveis com as sociais-democracias? São. Não é preciso tanta discussão. Porque por trás da mente cósmica existe a lux eterna. Então o que é Maria? Ou as sacerdotisas de Lis?
o que é uma rainha espiritual? O que é uma rainha cósmica? O que é uma rainha de luz? O que é uma senhora de luz? É um ser. Vamos partir do princípio que é um ser. Num plano mais profundo é sempre feminino. Os seres que interpretam e que representam e que trazem até nós a energia da luz eterna e da mente cósmica estão encarnados normalmente em corpos femininos. Não sempre, mas normalmente. É um ser que foi fazendo subjetivamente durante muitas vidas este trabalho. Senhor, possui a minha mente. Senhora, possui a minha mente. Porque o teu coração está bem, já reparaste? Os seres femininos têm sempre o coração mais ou menos bem. Isto é uma frase abusiva até dizer chega, agora pensando bem. Mas os seres femininos, isto aqui responde. Agora, o trabalho, tu vais transformando numa senhora de luz, peço desculpa por esta expressão totalmente New Age, até mete impressão, mas tu vais transformando numa dama, num ser de luz, numa senhora de luz, porque tu vais dizendo, eu quero que a minha mente se vá transformando num facsímile, num fratal, num harmónico da mente planetária. E tu vais soltando a tua mente. Não é abrir a mente para soltá-la. Então a tua mente vai começando a ascender. Portanto, vai começando a elevar-se em vibração, devagar. E uma série de preconceitos, medos, deformações biográficas, deformações filogenéticas, deformações de formação, deformações académicas, pedagógicas, regionais, folclóricas, tudo aquilo, sabes, até a forma como as pessoas põem um casaco sobre os ombros diz muito acerca delas. A linguagem gestual, a linguagem oral, a linguagem, o body language, tudo isso é altamente condicionado por umas coisas que estão aqui dentro. Uns concretos, uns partes da mente que estão fechadas, que estão como nódulos, como tumores. As pessoas têm tumores na cabeça que não são cerebrais, são mentais e que estão ali a consumir a energia psíquica. Então o indivíduo vai abrindo e vai dizendo, eu quero que esta mente se transforme num facsímile, numa manifestação, num instrumento, num fractal da mente planetária. Isto é mais do que uma internacionalização. É uma universalização da mente. É possível? É político? É transpolítico? E depois tu dizes, agora sabes, tu vais abrindo, até que um dia a mente abre completamente e recebe assim a visitação da mente planetária, da mãe do mundo, ou a visitação da mente cósmica, ou a visitação da luz eterna. Elas estão todas centradas umas dentro das outras como bonequinhas russas, as babuscas. A boneca grande tem a boneca mais pequena e a bonequinha pequenininha é a tua mente. E o teu corpo é outra vez a mesma coisa, mas para o plano físico, etérico. E isto vai acontecendo, tu vais entregando e a mente descomplica-se. Descomplica-se, 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 sem perder sofisticação, sem perder complexidade, sem perder topografia conceptual. Só que agora é a mente cósmica, é a rainha, é Maheshwari, é Sarasvati, é Lakshmi. Mas fundamentalmente Maheshwari e Sarasvati. Essa luz começa a funcionar através de ti. Quando um ser feminino que tem o coração aberto tem uma iniciação na mente e uma iluminação da mente pela Mãe Divina, transforma-se numa sacerdotisa cósmica. Ela não pode ser uma sacerdotisa só a partir do coração.
Assim como um homem nunca poderá ser um sacerdote só a partir de uma iluminação mental ou qualquer coisa do género. Então, de certa forma, nós temos estes três elementos para integrar. Eu disse que queria falar de 4. É que o quarto é o homem. É aquilo que nós chamamos evolução cósmica superior. As vibrações que estão nos nossos corpos superiores só podem começar a pôr-se em movimento quando eu contemplo a Trindade. Não há quantidade de filantropia que possa ativar os corpos superiores. Tu podes dizer assim, ao fim de 4.722 sopas distribuídas no Rossio, eu acho que os meus corpos superiores vão começar a vibrar. Não há garantia nenhuma. Se não era só ir distribuir sopas para o Rossio. Não há quantidade de coisa nenhuma que possa pôr os corpos superiores a vibrar. E é quando os corpos superiores vibram que tu sentes-te eterno, redimido, resgatado, axializado, sem medo do espaço e do tempo, sem medo dos acidentes do tempo e do espaço, sem medo dos outros, sem medo da vida. Quando esses corpos, é bem-aventurança, quando esses corpos estão ativados, tu sabes que estás no paraíso, ainda que fisicamente estejas aqui. See what I mean? Não existe nenhuma acumulação de atos mecânicos que façam com que os corpos superiores se ativem. Eles ativam-se nesta fase pela contemplação. Não é uma contemplação mística. É esse ficar quieto. A existência da existência, a comunicação da comunicação, cuja pedra angular da ponte é o amor e a luz eterna. O perfeito entendimento que anula as diferenças conceptuais sem danificar o direito a ter um pensamento conceptual. E o quarto aspecto és tu. É aquilo que nós chamamos evolução cósmica superior. Uma coisa é caminhar em caminhos de terra batida, como almequeres à esquerda e lavanda à direita, e rosmaninho, e funcho, e oliveiras, e é bom. Outra coisa é a grande autoestrada, em que eles depois te dão um veículo, te centram e dizem go. E em que tu vais deixando para trás os miasmas e toda aquela coisa que nós adquirimos por estarmos habituados a relacionar a espiritualidade com processos erráticos, com o wandering, com andar daqui para ali. Agora vamos ali. Agora, ai, senti-me tão bem, adorei. E depois? Em que é que senti-me bem, adorei, sentei-me numa almofada e estive ali com as pessoas a cantar um mantra hindu ou a repetir qualquer coisa, ou um mantra católico, ou o que for. O que é que isso tem a ver com o caminho cósmico superior? O caminho cósmico superior é largo, vasto, é estreito lá do ponto de vista do outro, do caminho stage, mas é largo, vasto e é brilhante e é imenso e é real. Completamente real. Tu contemplas a Trindade e os corpos superiores começam-se a ativar. E então, porque o ser contempla a Trindade, quer dizer, a divisão a diferenciação do infinito em 3, ele pode começar a perceber a diferenciação do infinito em 7, que são os 7 raios. E depois pode começar a compreender a diferenciação do infinito em 12. Mas primeiro,
Estes três. E à medida que tu vais sentindo isto, os teus corpos superiores vão começando a excitar-se. Exatamente da mesma maneira que tu podes excitar eletricamente uma superfície. Eles começam a excitar-se. Porquê? Porque o pequenino homem, a pequenina mulher, começaram a ficar quietos. E a dizer, eu quero ver, eu quero contemplar. Então eles começam a ganhar som e calor e vibração própria. Porque eles estão lá, mas estão latentes. E começam a ganhar som, calor e vibração própria. E é quando eles se acendem, os 5, que tu sentes tudo abrir. Daqui até às estrelas, fica tudo aberto. Só com os corpos superiores é possível vibrar além da Terra. Vibrar além da noosfera. Vibrar além da ionosfera. Vibrar além do centro planetário. Vibrar além do anel não passa. E aí é como se tu abrisses as asas. Aí tu ganhas asas. Quando os corpos superiores se acendem, tu ganhas, todo o teu ser ganha asas. Tu ficas um ser alado. Continuas a ser uma querida ou um querido ali na horta a plantar umas couves e a lavar uns rabanetes, mas aquilo lá dentro já está tudo noutro plano. E esse ganhar asas, que é representado em tantas... Quantas tradições existem que tens um homem, um rei ou uma rainha num círculo com asas, com duas asas, desde o Egito à Suméria, aos maias. As pessoas dizem assim, é um UFO. É um UFO. Aquilo é o corpo de luz. Aquilo é o corpo de luz ativado. Associam as representações sumérias, aos painéis sumérios, maias, chineses, indianos, da tradição ocidental e egípcios. Quantas vezes vocês têm um ser dentro de um círculo com asas? Esses corpos superiores, quando ascendem, tu ganhas asas. Isso significa que tu és um Star Walker, caminhas nas estrelas. De onde que existe uma relação entre contemplar a Trindade, a ativação dos 5 raios superiores, sincronização cósmica, omnisciência, sincronização cósmica, omnipresença, transfiguração, omnisciência e liberdade. Libertação. Existe uma relação entre contemplar a Trindade e a ativação destes 5 corpos superiores, cada um com a sua lei, e aí tu vês o que acontece ao teu ser. E portanto, quando as coisas do céu são sólidas para nós como se fossem caminhos, tu já não sentes o chão debaixo dos pés. Num certo sentido, o que é a fundação sólida de um iniciado é a contemplação dos mistérios da Trindade. Porque nós podemos dizer é o bem, mas o bem o bem é uma das expressões mais belas deste equilíbrio trino. É a estética. Mas a estética é uma das manifestações deste equilíbrio trino. Este é o motor. Não sei se me faço entender. Isto é o ciclotron. Este é o motor. Isto é hardcore. A formação hardcore é esta. A meditação, a contemplação. Qual é o problema? Pegas numa mochila, vais 3 dias à beira de um lago ou para uma falésia, para uma montanha e ficas ali e dizes isto, eu estou aqui para meditar nos mistérios da Santíssima Trindade. E deixa lá o mundo. O mundo não vai embora. Ele está lá quando vieres. E tu ficas ali quieto, em retiro. Pai, eu quero sentir a existência da existência. Eu quero sentir essa existência pura. E aquela resina velha de todos os pensamentos medrosos e toda aquela coisa mesquinha que se forma nas nossas antenas e todo aquele barro e terra e inércia e
pessimismo e peso e angústia e desespero e retrogradação e hesitação, tudo isto que é a coisa oxidada do homem, isto começa a desfazer-se. E tu ficas com as antenas ficas com as antenas limpas. E depois, Pai, Cristo, Filho, intelecto universal, eixo cósmico, eu quero sentir essa vocação do universo para o amor. Eu estou aqui a fazer um esforço de não usar a palavra amor, porque é uma palavra belíssima que nunca se vai esgotar, mas por isso mesmo é para preservar. Então estamos a falar de pontos, estamos a falar de comunicação, estamos a falar de arcos. A criação de arcos é o ato erótico por excelência. E daí então vem todo o erotismo universal. Cor, dança, sabor, cheiro, alegria, partilha, palavra, poesia, recepção, receber um desconhecido em casa e dar-lhe de comer e dar-lhe de dormir. Todas aquelas coisas que nós sabemos mais ou menos evangélicas, mais ou menos do Bhagavad Gita, mais ou menos da grande tradição da alma. E depois eu quero contemplar esse entendimento que não é conceptual. Esse estar entendendo o universo, essa inteligência da inteligência que é gnóstica, é quase a definição de gnose, Sofia, e gnose. Sofia é o ser gnóstico por excelência. Eu quero abraçar Sofia em mim. Eu quero sentir esse abraço da inteligência universal. E então tu começas a centrar na Trindade. E o campo da morte, o campo da termodinâmica, o campo de causa, efeito, fenomenologia, causalidade, sequência, antes, durante, depois, karma, todo esse campo começa a enfraquecer em ti. Porque o campo kármico, o campo da causalidade, o campo fenomenológico, o campo do jogo de bilhar, em que uma bola bate numa e bate na outra e depois vai dar. Todo esse campo da continuidade tridimensional que nós conhecemos e que não tem nada a ver com a quinta dimensão. Na quinta dimensão, tu dás uma tacada numa bola de bilhar, a bola desaparece aqui, aparece ali, vem 4 bolas azuis, fazem um círculo, vem uma bola branca e a mesa de bilhar transforma-se numa elipse. Não tem nada a ver com o que se passa aqui embaixo. Aqui embaixo é kármico. Bateu ali, vai para ali, faz aquilo entrar, é kármico. Isso é a terceira dimensão. Na quinta não é assim. Tudo é possível. De onde que, só para terminar, tu vais mergulhando nestes 3 mistérios, nestas 3 pulsações. A existência da existência, os arcos encantatórios do amor e a luz que não precisa de conceitos. Sabendo que a existência da existência pode criar um governante ou uma governanta e que o arco que contém o amor pode criar a fraternidade universal, para não dizer uma pequena organização de proteção aos animais abandonados na rua, naquela rua. E o entendimento dos entendimentos, quer dizer, a luz eterna, pode gerar uma tese sobre o que tu quiseres. Mas isto é o hardcore. Aqui é muito difícil, digamos, passar daqui. Aqui, isto é o ciclotron, é aqui que está o urânio enriquecido. Aqui está a radiação. De onde que, terminando, quando eu me uno a estes 3 polos da Trindade, ou quando eu peço que eles me habitem, ou quando eu peço para compreendê-los, e vejo o cuidado que nós estamos a ter para não ser nem dogmáticos, nem dramáticos, nem figurativos, nem religiosos, nada. Quando eu entendo isto, quando eu sinto isto, os corpos superiores começam a vibrar e então o que é este ganhar asas? É sentir que uma série de constantes universais já não te configuram. É sentir que tu ganhas predominância. Os textos de Aurobindo são todos sobre isto. É sentir que tu ganhas, Sri Aurobindo, que tu ganhas predominância sobre certas constantes universais. Que descobriste o tesouro e a casa do tesouro e o caminho para a casa do tesouro. Então, quando vocês veem os sufis fazer aquelas danças em círculo, em que é que acham que eles estão a pensar?
se eles estiverem absolutamente certos da verdade divina, o primeiro raio está realizado. Se eles estiverem de coração completamente aberto, como o vinho, para todas as criaturas, desde a oliveira lá ao fundo, à senhora de 80 anos que está ali ao fundo, até o mestre sufi que está em frente a eles, até à criança que está a brincar ali atrás, não excluindo o amante ou a esposa, nem a criança que vai nascer, nem a pessoa que está numa outra dimensão, se tu estás aberto a isso tudo ao mesmo tempo, com a certeza absoluta da existência divina, e não pensas em nada porque a tua mente está na luz cósmica, tu és a Trindade em movimento. Tu és um ser que espalha esse mistério trino. E, portanto, quando isto aqui embaixo se move de acordo com os corpos superiores, quando os corpos inferiores e os corpos superiores aprendem a mover-se em sincronia, tu ganhas asas, não sentes a morte. Não sentir a morte é sentir-se para além deste corpo completamente.